4, verso de número 3. Todos encontraram, digam glórias a Deus. O texto nos diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Amém? Repita assim após mim: sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Diga amém. Nós, baseado neste versículo, escolhemos um tema para falarmos nesta noite. 6 atitudes que atraem a atenção de Deus. Repita assim após mim: 6 atitudes que atraem a atenção de Deus. O salmista, ele expressa de uma maneira tão profunda neste Salmo 4, quando ele diz que Deus separou para si aquele que lhe é querido. E ele faz aqui uma declaração dizendo: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Olha o que ele declara aqui: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ou seja, ele fala algo com muita certeza, com muita convicção: o Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Por que Davi, ele era um homem diferenciado? Por que será que a gente lê na Bíblia, e a Bíblia nos afirma, e também a experiência nos confirma, que tem pessoas que Deus atende mais depressa, outras nem tanto assim, e outras, escute bem isso, Deus nem atende? Porque a Bíblia nos mostra isso repetidas vezes, e a gente vê também no nosso dia a dia pessoas que brevemente alcançam a bênção de Deus, outras não. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Será que Deus tem preferência em ouvir algumas pessoas e outras não? Nada disso. Mas por que então? Deus ouve algumas pessoas, Deus atende algumas pessoas, outras não são atendidas. Por que isso? Porque você lê na Bíblia, a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Só Abraão teve esse privilégio de ser um homem considerado amigo de Deus. Outro não. Por exemplo, o mesmo Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve outro homem com essas características, um homem segundo o coração de Deus? Não. Um homem na Bíblia chamado Jó, um homem diferenciado, que o próprio Deus deu testemunho da sua integridade. Tem outro, Jó na Bíblia, tem outro que desfrutou de um testemunho da própria boca do Todo-Poderoso, dizendo: é um homem íntegro, justo, e que se desvia do mal. Por que será que tem pessoas
que atrai a atenção de Deus. Eu vou mostrar para vocês. É por causa de algumas atitudes que essas pessoas têm que atrai tanto a atenção de Deus. E outras nem tanto, porque não tem atitudes. E eu anotei aqui 6 atitudes que atraem a atenção de Deus. A primeira, escute bem isso, atitude de verdadeira adoração. Repita assim após mim: atitude de verdadeira adoração. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 4, versos de número 23 e 24. Jesus foi categórico nesta palavra. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus aplicou essa palavra? Porque tem gente que não adora a Deus em espírito e em verdade. Tem gente que tem uma forma de adoração externa, mas lá dentro não tem conteúdo. Não é concreto naquilo que faz. E aí Jesus, falando com uma mulher, ele deixa claro, em evidência esta palavra. Ele diz, a hora vem, e chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais. Você vê, Deus procura verdadeiros adoradores, Deus não procura adoradores, porque no céu está cheio de adoração. Deus não procura adoração, pastor, não, porque no céu está cheio de adoração. A Bíblia diz que lá tem os 24 anciãos, tem os anjos, querubins, serafins, e noite e dia, 24 horas, eles estão lá, adorando o Senhor ao redor do trono. Então, o céu está cheio de adoração. Deus não procura adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. O Pai procura a tais que assim o adorem. Aí o verso de número 24 diz, olha, Deus é Espírito. E é necessário, isso se faz necessário, que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira atitude aqui é a atitude de verdadeira adoração. Se você tem procurado adorar a Deus em espírito e em verdade, aprenda o exemplo de Jó. Porque eu uso aqui a figura de Jó. Porque tem gente que adora a Deus, irmão, só quando ele está por cima. De posse ao dinheiro, a vida financeira equilibrada, saúde, 1000 maravilhas, família, uma bênção, carros novos na garagem, trabalho aí para anos e anos posteriores. Aí ele adora a Deus, mas se Deus tirar tudo, ele para de adorar. Ele só adora a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus tem feito na vida dele. E escute bem isso, se você tem procurado como adorar a Deus em espírito e em verdade, aprenda com o exemplo de Jó na Bíblia. Qual o exemplo dele? Abra lá no capítulo 1 do livro de Jó, versos 20 e 21. Olha que exemplo maravilhoso. Jó não adorava a Deus só pelo que ele tinha, ou por aquilo que Deus fez na sua vida, mas ele adorava a Deus por aquilo que Deus representava para ele. Jó, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. E diz, no saí do ventre de minha mãe. Então se levantou, rasgou o seu manto, depois que ele havia perdido tudo, rapou a sua cabeça e lançou em terra. E Jó fez o quê? Adorou. Mesmo depois, preste atenção, de ter perdido todos os seus bens,
todos os teus filhos. Jó não parou de adorar. Sabe por que Jó não parou de adorar? Olha para cá. Porque Jó era verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, se tem dinheiro, ele adora. Se não tem, ele adora da mesma maneira. Se a despensa está abarrotada, cheia de alimentos, ele adora a Deus. Mas se estiver assolada, vazia, ele adora do mesmo jeito. O verdadeiro adorador, se tem carro para vir para a igreja adorar, ele vem de carro. Mas se não tem, ele não fica em casa, ele vem de bicicleta ou até andando de a pé. Ele vem, porque adorador é assim. O pai pode tirar tudo, mas não tira dele a adoração. Jó, depois que perdeu tudo, ele diz, eu saí nu mesmo do ventre de minha mãe. Mãe quer dizer terra. Nu voltarei para lá. A Bíblia diz que o homem veio do pó, para o pó se tornará. Nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adorador. Então, atitudes de verdadeira adoração. Estamos falando de 6 atitudes que atraem a atenção de Deus. Você vê que essa atitude de Jó atraiu a atenção de Deus. Lá no capítulo 42, Deus repreende os amigos de Jó. E disse para eles, vocês não falaram bem de mim como o meu servo Jó. Aleluia. Vocês falaram só de ciência, de cultura. Mas Jó, olha, ele tem intimidade comigo. Por quê? Porque é verdadeiro adorador. Se ele tem, ele adora. Mas se ele não tem, ele adora do mesmo jeito. Você tem que ser assim. Atitudes de verdadeira adoração. Qual é a segunda atitude? Primeira, atitude de verdadeira adoração. Segunda, atitude de sacrifício. Isso pesa, hein? Atitude do quê? De sacrifício. Olha, Gênesis capítulo 4, versos 3 ao 5. Atitude. Pastor, mas Deus olha para a atitude de sacrifício. Deus olha. Ao cabo de dias trouxe Abel do fruto, ou melhor, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta para quem? Bem intencionado. Mas ele pegou uma oferta qualquer. Está escrito que ele trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Pegou lá uma oferta qualquer do fruto da terra e trouxe. Não é especificado. Isso demonstra que era uma oferta qualquer. Olha a diferença de Abel. Abel também trouxe do quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Eu estou falando de atitudes que atraem a atenção de Deus. Olha se a oferta de Caim atraiu a atenção de Deus. Mas a oferta de Abel atraiu. Aí está escrito, ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Você vê que Deus não atentou só para Abel. Porque Deus não olha só para aquilo que você é. Deus olha para aquilo que você faz também. Na sua obra. Pelo interesse que você tem na obra dele. Eu estava falando aí de necessidades. Dificilmente alguém chega de prontidão e diz, pastor, está precisando de alguma coisa? Eu estou orando a Deus, estou sentindo que o senhor está precisando de alguma coisa. Precisa de mim, precisa de um dia de trabalho, precisa de uma limpeza geral na igreja, precisa sabe? É pessoas que têm sensibilidade. Preste atenção, Deus não olhou apenas para Abel, mas olhou também para a sua oferta. Deus vê uma coisa quanto a outra. Deus não olha só para o adorador, mas Deus olha para o conteúdo daquilo que ele está fazendo, da veracidade, do compromisso que ele tem, do comprometimento que ele tem com a sua obra. É desta forma, Deus atentou para Abel
e para a sua oferta. Estamos falando de atitudes que atraem a atenção de Deus para nós. Olha o verso de número 5 na sua primeira parte. Mas para Abel, ou melhor, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha aí. Ele pegou uma oferta qualquer e trouxe para Deus. Poxa, tem pecado nisso? Tem. Porque ele não priorizou a Deus. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, das suas gorduras. Ou seja, ele trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o seu melhor? Às vezes nós não estamos nem com tempo. Ah, mas não estou indo na igreja porque eu não tenho tempo. Estou trabalhando até demais. Estou trabalhando muito, irmão. Aí que você tinha que agradar. Está trabalhando demais? É porque Deus tem te dado saúde. Deus tem te abençoado financeiramente. É aí que você tinha que vir para a igreja para agradecer a Deus. Pior, se estivesse acontecendo ao contrário. Se tivesse numa pitanga desgraçada, se não tivesse nada, não tivesse trabalho, não tivesse serviço. Mas se Deus tem te abençoado, aí você vem com essa desculpa esfarrapada. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu não tenho tempo. Então Ele te tira tudo. Te deixa na lona, te deixa no zero. Aí você vai ver. Poxa, se Deus tem te abençoado, tem te dado saúde, tem te prosperado, aí que você tem que correr para a igreja. Eu vou agradecer o meu Deus. Isso é resultado da bondade do meu Deus para comigo, porque Deus tem sido fiel. Eu tenho cuidado da obra do Senhor. Eu tenho sido um fiel dizimista. É por isso que Deus está me fazendo prosperar. Mas tem pessoas que fazem o inverso. Deus está abençoando, elas desaparecem da igreja. Deus está abençoando, elas deixam de ser crente, desistem literalmente de ir para o céu. Preste atenção. Abel, ele trouxe o melhor para Deus. Ele estava abençoado, mas ele diz, não é porque eu estou abençoado que eu vou ficar em casa, não é porque eu estou abençoado que eu vou pegar uma pequena parte apenas, eu vou trazer o meu melhor para Deus, irmão. Faça isso, dê sempre para Deus o seu melhor, dê sempre para Deus o seu melhor. E se contar o dízimo do nosso tempo? Porque para Deus hoje é para sobra. Sobra. E tem o dízimo do tempo também. Nós somos mordomos do nosso próprio tempo. Nós somos mordomos. Dizia um célebre pregador que Deus fez tudo certinho. Dia e noite, quantas horas tem? 24. Deus fez tudo certinho. 8 horas para você trabalhar. Amém, irmão? Não queira trabalhar mais do que 8 horas, que você não vai ficar rico não, meu irmão. Não adianta. Não queira trabalhar. Você vai acabar com a saúde, entendeu? Ganhando muito dinheiro. E quando você tiver com 50, 60 anos, você vai acabar com todo o dinheiro para tentar resgatar a saúde e não vai conseguir. Então preste atenção. 8 horas para trabalhar. Pastor, 8 horas para descansar. 8 horas para quê? Descansar. A ciência comprova isso. E os bons médicos instruem que o ser humano pelo menos tem que dormir 8 horas por noite. Tá? Não é por dia, por noite. Então, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. E quantas horas sobra? 8. Pastor, e essas 8? É para passear, pastor? É para servir a Deus, meu filho. É para servir a Deus. E eu pergunto, quantas horas você tem servido a Deus? Se a gente fica aqui 2 horas e não cessa de ficar olhando para o relógio, querendo ir embora assistir o Faustão, ou o Silvio Santos, ou o Fantástico. Oh, meu irmão,
Que isso? Nós estamos sendo mesquinhos para Deus. Estamos fazendo semelhantemente como Caim, pegando uma oferta qualquer e oferecendo ao nosso Deus. Mas Abel não, ele trouxe para Deus o seu melhor das suas ovelhas e da sua gordura. Ele não diz: eu não vou pegar essa ovelhinha manca, ela está cega de um olho, eu vou levar lá. É para a casa de Deus mesmo, porque tem gente que nem... É para a casa de Deus mesmo. E ele leva aquilo que é desprezível. Ele traz aquilo que é desprezível. Abel nos ensina que para Deus nós precisamos dar o nosso melhor. Primeira atitude é a atitude de verdadeira adoração. Segunda, atitude de sacrifício. Sacrifício. Terceira atitude, diga assim, atitude de obediência. Isso aqui é muito sério, hein? Olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 11, verso 28. Atitude de obediência. Muita gente está inserida nessa palavra aqui, porque não tem sido obediente. Mas ele respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Na minha tradução diz: e obedecem. Ali diz: e a observam. A mesma coisa, né? Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Ou seja, atitude de obediente. Atitude de obediência. Você sabia que a obediência a Deus é uma atitude responsável e de submissão à sua vontade? Às vezes tem crente na igreja que diz: rapaz, eu não sei por que Deus não me atende. Eu não sei por que Deus não me ouve. Eu não sei por que Deus não se apressa em me atender. Eu não sei por quê. Eu sei, vou te dizer. Deus não tem compromisso, meu filho, com pessoas que não têm compromisso com Ele. Amós 3:3 está escrito: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Sabe por que Deus não te responde? Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9 e o verso 31. Aí está a resposta de Deus para você, o porquê Deus não te responde. Está escrito bem assim: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Aleluia! Deus não tem compromisso com desobedientes. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. E hoje tem muita gente assim, que não quer submeter a vontade de Deus, que não quer submeter a palavra do Senhor. Mas aí está escrito, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, isto é, se alguém é obediente, se alguém está disposto a obedecer-lhe e é temente a Deus e faz a sua vontade, Deus tem prazer. Você vê que, em suma, a gente volta lá para o Salmo 4, verso 3. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor o ouvirá quando eu clamar a Ele. Deus não ouve a pecadores, mas se você é temente, obediente a Deus, Deus te ouve. O que é isso? Atitude de obediência. Vamos para a quarta atitude. Vou recapitular. A primeira, atitude de verdadeira adoração. Segunda, atitude de sacrifício. Terceira, atitude de obediência. Pastor, e a quarta? Atitude de humildade. Atitude do quê? Que é um exemplo clássico da Bíblia. Eu vou dar para você. Lucas 18, versos, vai mostrando aí, tá? De 10 a 14. O que nos diz esses versículos?
Lucas 18, 10 a 14. Diz que 2 homens se dispôs em orar. Rapaz, o que você está fazendo? Rapaz, eu vou subir lá no monte. Eu vou subir no templo, eu vou orar. Rapaz, que coincidência, eu vou orar também. Só havia uma diferença. Um era publicano e o outro era fariseu. Eles foram orar. Vai mudando aí, filho. Vai vendo a história. Aí, chegaram lá, a Bíblia diz que o fariseu, o primeiro da fila, ele em pé, nem se prostrou, nem se ajoelhou, mas em pé, ele orava consigo mesmo. Essa expressão consigo mesmo, ele orava para si mesmo. Ele orava para Deus, ele orava para si. Eu já vi pessoas de joelho dobrado orando, se vangloriando dos seus feitos, das suas proezas, daquilo que tem conquistado. Oh, meu filho, oxalá, o homem não pode receber coisa alguma, se de cima, se do céu não lhe for dado. Gente se vangloriando. O fariseu orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E aí ele aponta para o seu semelhante que estava bem ali do lado. E nem como este publicano. Aí ele informa a Deus os seus feitos. Sabe o que eu faço? Eu jejuo 2 vezes por semana. E eu sou dizimista fiel. Eu dou o meu dízimo de tudo quanto possui. Isso eu posso me vangloriar. Eu sou dizimista fiel. Quer ver? Eu estou pregando sobre atitudes que atraem a atenção de Deus. Ele orou. Teve resultado? Não. Porque ele orou consigo mesmo. Orou para si mesmo. Agora quer ver o outro? Mas o publicano, estando em pé, de longe, ele diz: eu nem posso chegar, porque esse homem é muito santo. Se eu chegar perto dele, as minhas impurezas vai pegar nele. Então, de longe, ele nem sequer levantava os seus olhos ao céu. Mas olha para cá, para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Ele batia no peito assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Na tradução real, está escrito assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quer ver o final da história? Verso 14. Digo-vos que este quem? Se referindo ao publicano, esse que se humilhou, esse que reconheceu a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus trapos de imundícia, porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Aquele que reconheceu que não era ele, mas que era Deus. Então, Jesus disse, esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas todo aquele que se humilhar, será exaltado. Atitudes que atraem a presença de Deus, atitudes que atraem a atenção de Deus. Humildade. Seja humilde para reconhecer os seus erros, as suas falhas. Porque tem gente que quando é chamado a atenção, engrossa a cerviz, endurece a cerviz, não aceita correção, não aceita exortação. E a Bíblia diz, se não aceitais a exortação, Deus não te trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então aprenda uma coisa, seja humilde perante o Senhor teu Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Salmo está escrito que ainda que o Senhor é excelso, mas ele atenta, diz bem assim na Bíblia, que ele atenta para os humildes, mas aos soberbos ele conhece de longe.
Terrível. Então, atitudes que atraem a presença de Deus. Primeiro, a verdadeira adoração. Segundo, atitude de sacrifício. Terceiro, atitude de obediência. Quarto, atitude de humildade. Vou terminar, temos mais duas. Quinta, atitude de oração. Atitude do quê? De oração. Que é um exemplo clássico da Bíblia. Põe lá, Daniel capítulo 6, verso 10. Atitude de oração. Olha, irmão, Daniel estava na corte babilônica. Era um grande homem. A Bíblia diz que ele estava sendo cogitado, porque fora escolhido para ser de 3 príncipes. E ele estava se destacando como o primeiro. E o rei Nabucodonosor estava pensando em colocar, o rei Dário, melhor dizendo, corrigindo aqui, estava pensando em colocá-lo em todo o seu reino. Por quê? Porque era um homem íntegro. Não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Daniel era um homem íntegro. E o rei pensava em colocá-lo sobre todo o seu reino. Mas por um decreto armado, por uma armação de uns invejosos, agora o rei assinou um decreto e tinha que ser lançado na cova dos leões quem? O melhor homem do governo do rei Dário, Daniel. Mas sabe que Daniel não se importou com essa atitude do rei para com ele, não. Mesmo depois que ele soube que a escritura havia sido assinada, sabe o que ele fez? Ele entrou em sua casa, entrou no seu quarto lá de cima, quarto da oração. Tem gente que já não tem mais o quarto de guerra, o quarto da oração. Diz que havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, era um costume judaico dos judeus, abrir as janelas para a banda de Jerusalém e orar, porque eles criam que é lá de Sião que manava as bênçãos. E eles oravam, muitos até com o rosto voltado para Jerusalém. A Bíblia diz que as janelas estavam abertas para as bandas de Jerusalém. E 3 vezes, quantas vezes? No dia. Daniel punha-se de joelho e orava. E fazia o que? Reclamava. Senhor, eu estou sendo íntegro, fiel. Aqui na corte babilônica, estou servindo o rei com todo exemplo, dedicação e fidelidade. E aprontaram para a minha cabeça. Essa noite ou amanhã cedo, eu serei lançado na cova dos leões. Ele estava reclamando? Não. Ele dava graças diante do seu Deus. Mas só na hora da dificuldade que Daniel fazia isso, como também dantes, ou antes, acostumava fazer. Porque tem gente que ora só quando o aperto vem. Aí, esposa, vamos orar, vamos dobrar o joelho, o diabo está furioso, vamos orar, vamos todo reunir aqui, vamos todo mundo para a igreja, o diabo está furioso. Ele só quer orar, irmã Márcia, quando o diabo está furioso, quando se levanta a dificuldade, a tempestade, aí ele corre para a igreja. Daniel não, a Bíblia diz que mesmo depois que veio o perigo, mas ele fazia isso, ele tinha um costume de orar 3 vezes no dia. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel, não é ele lá liberto por Deus na cova dos leões. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel, não é ele distinguindo daqueles príncipes e presidentes, não. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel é o seu hábito de buscar a presença de Deus, isto é, de atrair a presença de Deus. Você lembra do que nós lemos no início? O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Daniel tinha um hábito de orar. Não é porque o problema chegou, não, tá? Porque tem gente que quando não tem problema, ele esquece que, mas aí o problema chega.
vem enfermidade na família, é câncer, é dificuldade. Vamos correr para a igreja. Tem cruzada, tem campanha, vamos lá. Deus vai. Aí quando cessa a tempestade, vem a bonança, aí que ele tinha que estar: Senhor, muito obrigado, o Senhor fez coisas extraordinárias, o Senhor fez coisa linda na minha família, na minha vida. Ele esquece coisas piores, diz a Bíblia, que pode acontecer. Por quê? Porque é uma forma de ingratidão que nós estamos praticando. Daniel não, ele fazia isto sempre. O que mais me chama a atenção na vida de Daniel é a sua comunhão com Deus em orar 3 vezes ao dia. Pastor, eu oro 3 vezes ao dia. Eu oro 1 minuto quando eu levanto. Quando eu estou com o prato na mesa, eu oro mais 1 minuto. Na igreja eu também oro 1 minuto. Então 3 vezes. Eu estudei quanto tempo demorava cada oração de Daniel. Pastor, mas dá para descobrir isso? Dá. Sabe por que Daniel, ele orava com as janelas abertas para a banda de Jerusalém? Porque o sacerdote oferecia 3 vezes ao dia o sacrifício. E um sacrifício sacerdotal durava aproximadamente 2 horas cada sacrifício do sacerdote e do sumo sacerdote, uma vez por ano. 3 vezes ao dia o sacrifício era feito pelo sacerdote, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Então equivale dizer que era exatamente nesse período que Daniel orava. Ele orava 2 horas de manhã, 2 horas ao meio-dia e 2 horas à tarde. Irmão, equivale dizer que Daniel tinha uma vida ininterrupta de oração de mais ou menos 6 horas por dia. Irmão, o diabo não consegue deter um crente que vive em oração. Não consegue. Então, atitudes que atraem a presença de Deus. Vida de oração. E para finalizar, repita assim após mim: atitude de fé. Olha o que diz Mateus capítulo 8, verso 8 ao 10. Isso aqui é tremendo, porque não dá tempo, tá? Hoje eu peguei um pouquinho mais tarde, não dá tempo. Mas me aguenta aí uns 3 minutos apenas. Atitude de fé. Vou recapitular e vou para terminar aí. Primeiro, atitude de verdadeira adoração. Segundo, atitude de sacrifício. Terceiro, atitude de obediência. Quarta, atitude de humildade. Quinta, atitude de oração. E a sexta, atitude de fé. Jesus foi procurado por um criado. Ou melhor, foi procurado por um homem que tinha um criado moribundo, doente, prestes à morte. Ele ia morrer, estava condenado à morte. Preste atenção. Jesus estava na ativa, sempre atendendo uma multidão, muita gente, e não dava para atender aquele moço na hora. Não dava para atender. E era um homem que galgava a autoridade. Mas ele teve uma atitude de fé que atraiu a atenção de Jesus para com ele. Qual foi a atitude? O centurião, a palavra já diz, é que cuida de uma centúria, 100 soldados. Uma centúria, 100 soldados estava a responsabilidade desse centurião. Preste atenção, Jesus estava ocupado, não podia atendê-lo naquele exato momento. Ele, reconhecendo a autoridade maior que estava em Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu tenho soldado às minhas ordens, eu sou um homem digno, tá? Eu tenho soldado às minhas ordens, e eu não sou digno de receber o Senhor debaixo dos meus telhados, eu não sou digno, mas me diz apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Diz apenas uma palavra. Eu não preciso que o Senhor entre na minha casa. O Senhor não precisa chegar até o meu criado e ungí-lo com óleo para ele receber o milagre. Atitude de fé. Eu quero apenas uma palavra. Libere uma palavra e o meu criado sarará. E aí ele fala, verso 9 e o verso 10,
porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu sei que o senhor tem autoridade. Eu tenho soldado às minhas ordens, eram 100. Eu digo a esse vai, ele vai, ou ao outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele vai e faz. Olha a conclusão do texto. Como a atitude de fé atraiu a presença ou a atenção de Jesus. Verso de número 10. Jesus olhando ou ouvindo isso, admirou-se e disse-lhe aos seus seguidores: em verdade vos digo, que nem ou a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Na minha tradução diz, eu não encontrei em Israel tanta fé assim. Ou seja, atitude de fé. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Uma hemorragia interna? Ela diz, se tão somente tocar. Atitude de fé. Na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Fique em pé. Atitude de verdadeira adoração. Atitude de sacrifício. Atitude de obediência. Atitude de humildade. Atitude de oração. Atitude de fé. 6 atitudes que atraem a atenção de Deus. Você consegue atrair a atenção de Deus. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor o ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu não sei com qual propósito você adentrou aqui nesta noite. Outro sim, olha para cá. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando. Eu não sei. A não ser que você me conte. Mas uma coisa eu estou certo e convicto. Que atitude de verdadeira adoração, atitude de verdadeiro sacrifício, atitude de verdadeira obediência, atitude de verdadeira humildade, atitude de verdadeira oração e atitude de verdadeira fé faz toda a diferença na nossa vida. Precisa de um milagre de Deus hoje, aqui para a sua vida? Saia do teu lugar agora e venha até a frente. Pode deixar acesa. Saiam todos que querem algo do